Neste vídeo trarei 4 lições que mudarão sua vida vegana, porque são 4 respostas de questões do dia a dia que te intrigam, que mexem com você, que te deixam preocupado, muitas vezes inquieto, e elas juntas, as 4, trarão respostas em que você vai lidar facilmente com isso, de forma mais tranquila, e elas juntas repercutirão durante toda a sua vida, podem te ajudar durante toda a sua vida, porque são embasadas em filosofias, em escolas filosóficas que perduram até hoje, de mais de 100 anos antes de Jesus, gregas, e que nos mantêm vivos até hoje. E questões do estoicismo, por exemplo, você vê o imperador Marco Aurélio, que escreve meditações no meio de guerras, vivendo de forma totalmente violenta, e ele escreve esses livros para se manter são e mentalmente preparado para lidar com o dia a dia. E essa filosofia, essa forma de pensamento, eu vou trazer essas 4 lições com base em Epicteto, ok? Que, na realidade, o estoicismo tem 3 grandes ícones: Marco Aurélio, o imperador romano; Epicteto, o escravo; e Sêneca, o senador que foi assassinado e foi pelo próprio imperador, que ele ensinou filosofia. Então, filosofia é a resposta, é a ideia em que você vai embasar o resto da tua vida para se manter são, sadio, nesse movimento e neste mundo em que vivemos, em que, quando você se desperta para o veganismo, você se sente tão violentamente agredido pela sociedade, que tem padrões que fogem totalmente à sua nova maneira de ver o mundo, ok? Vamos lá? Sartre, um filósofo do século XIX, já ocidental, nos mostra, nos apresenta que primeiro existimos e depois nos construímos, depois nos moldamos. E a ideia é essa, porque a ideia do veganismo, ela é algo que surge na sua vida, ela é algo que você começa a viver uma ética totalmente diferente do senso comum, em que você vai se construindo uma nova pessoa, porque a cada dia somos isso, novas pessoas. Não existe um dia em que não nos transformamos e não nos evoluímos. Daí a importância que tem em você conhecer essas 4 lições, para que dentro delas você possa remoldar, como Sartre diz, nos reconstruirmos. Aí a primeira lição, ela tem muito a ver com algo que a nossa psicóloga Claire Mann, que moldou e cunhou o termo distopia. Essa distopia, você tem que pensar da seguinte forma, porque quando você ainda não é vegano, você vê o mundo de uma forma. Quando você absolve a ética vegana, quando você começa a viver uma vida vegana, você muda muita coisa em você e você vê coisas além do normal. Por exemplo, ela, quando cunha esse livro, e cunha esse termo, e tem livros para explicar o que é isso, dentro da psicanálise, ela parte do pressuposto da utopia. Por exemplo, quando você olhar para uma cidade perfeita, olha essa cidade, pôr do sol, que estávamos ali, as pessoas correndo, todo mundo feliz, são 6 da manhã, todo mundo de bem com a vida. Então, imagine uma cidade utópica, em que tudo é perfeito, da saúde, as pessoas são perfeitas, tudo é perfeito, o contexto político é perfeito. Daí muitos filósofos como Platão trabalharem na ideia do meio social, da política. Daí, título do livro de Platão, A República, e você percebe que essa utopia, ela traz uma cidade utópica, perfeita, mas existem coisas além, coisas que não vemos, coisas que são ocultas, coisas que estão nos bastidores. E essa distopia é isso, as pessoas que conseguem ver como se movimentam os bastidores. Quando você se torna vegano, a ideia é que você vê além das pessoas normais e tem coisas pior, que você começa a sentir
por conta disso, dores, porque você se sensibiliza, você se torna uma pessoa muito compassiva, muito empática, tem muita empatia. Isso mexe com você porque, e depende de outras coisas que em outros vídeos eu trarei, é porque a limpeza dos seus chakras, a limpeza dos chakras, a limpeza do seu eu, a limpeza do seu corpo, quanto mais você chega e se comunica e se conecta com o seu eu verdadeiro, mais você fica vulnerável, mais você fica sensível, mais você sente um amor pelo próximo que você não consegue entender, e é isso que está atrás da cidade perfeita, da sociedade perfeita, do mundo perfeito. É ver além, é ver os bastidores, as dores, as mazelas que essa cidade esconde com os seus doentes. Você entendeu o que eu estou falando? Então, essa distopia traz isso, e para você se manter sadio, racional, como Marco Aurélio sempre buscou nas guerras, como Epiteto sempre buscou como escravo, ele usou essas, e Epiteto nos traz essas 4 situações em que podemos nos manter saudáveis e tranquilos e sadios dentro deste mundo que vemos além, essa distopia em que podemos ver além, ver o sofrimento daqueles que muitas vezes nos tornam até, de certa forma, inúteis, porque nos sentimos inúteis. E a ideia é essa, é que nós não podemos absorver esse tipo de sentimento e conviver e, pelo contrário, trabalhar esses sentimentos para que possamos, dentro da racionalidade, ter uma vida tranquila e do resto da vida. Então vamos à primeira, vou dar de novo. Esta primeira é aprender a lidar com o que está exclusivamente sobre o seu poder, mas para isso você tem que entender o que vive sob nosso poder e o que não está sob nosso poder. Por exemplo, o que não está sob o nosso poder? Um imóvel desse que pode pegar fogo, uma árvore dessa que pode derrubar, um carro que pode bater, pode ser roubado, não está sob nosso poder. O que realmente está sob nosso poder é o nosso pensamento, é a nossa mente, é a nossa consciência e a visão que temos da realidade. Isso está sob nosso poder. E aprendendo a só identificar isso, já vai ser um grande passo, e você entender que você tem que viver em prol e tentar resolver e moldar e tentar superar só aquilo que está sobre o seu poder, só aquilo que você pode, que você pode e tem alcance de se lidar. Isso é a base do estoicismo, isso é a base da filosofia prática. O estoicismo, ele nasce para nos transmitir uma filosofia prática, não uma filosofia teórica até então, com platonistas, com até o movimento neoplatônico nascia na época, mas era muita teoria. Então essa ideia prática, vamos lidar apenas com o que conseguimos ter poder. Temos poder sobre a nossa mente, podem prender o nosso corpo, podem nos reter dentro de uma sociedade totalmente imunda, aparentemente utópica, mas nós podemos ver além e não podem manter a nossa mente. Então aprenda a como lidar com a sua mente, aprenda a se manter e só mexer até onde seus braços alcançam. Por exemplo, você tem poder sobre os seus pensamentos. Então, aprenda a entender o que realmente são seus pensamentos ou o que é algo produzido pelo inconsciente coletivo. Jung fala sobre essa ideia do inconsciente coletivo, e existem muitas energias nas egrégoras que estão fluindo em energias, estão movimentando e que fazem parte desse pensamento coletivo. E você tem que separar na sua mente o que é seu pensamento, o que é o pensamento coletivo. Essa é a segunda fase, é a segunda lição, em que você tem que aprender a desenvolver essa técnica de descobrir o que é o seu pensamento e o que não faz parte do seu pensamento. Por exemplo, viver pela manada, viver pelo Instagram. Isso é saudável, aquilo não é. Então isso são coisas que constroem pensamentos. Então você vive pelo pensamento de outro.
tal coisa faz mal, hoje tal coisa não faz, e isso vira essa bagunça porque faz parte dessa egrégora de pensamentos e de pensamentos de outras pessoas que manipulam a vida de outras. Daí a ideia da manada, e você tem que entender e viver só pelo seu pensamento. Esqueça de viver pelo pensamento dos outros. Crie a estrutura de pensamentos que vão dominar a sua vida. Você tem poder da sua mente, então distingua dentro da sua mente o que é seu e o que não é seu. O que molda a sua vida, o que estrutura, o que constrói a sua realidade, ou que a realidade é construída a partir da mente e do que outras pessoas idealizaram e pensaram. Ou seja, dentro dessas lições, você tem que se libertar do poder que você não, das coisas que você não tem poder. Por exemplo, você não tem poder do seu corpo, ele vai envelhecer naturalmente, apesar de tentar ter uma vida saudável, manter uma vida coerente, inteligente, racional. Mesmo assim, o seu poder ali é o máximo poder que a sua mente tem sobre o seu corpo, é ter uma morte mais tranquila, mas para todos a morte virão, e essa ideia do poder sobre o corpo, ela é bem relativa. Então, você não tem poder sobre o seu corpo, você tem poder sobre o seu pensamento, que administra como o seu corpo vai se manter pelo resto da vida, ou saudável ou doente, porque muitas vezes as pessoas comem e vivem do pensamento de outros, de que outros criam que é certo e errado, e tem um corpo doente. Eu vejo pessoas correndo, feito loucas, e outros falando que correr é perigoso, e outros falando que musculação é mais saudável. Então é isso que eu quero que você entenda. Você construa na sua mente de onde você pode alcançar o que realmente é saudável para você. Vamos à terceira lição? Por exemplo, eu quero ainda, antes de entrar na terceira lição, trabalhar com você um detalhe que é importante, porque muitas vezes você acredita que eu sou religioso, que eu mexo com uma coisa ou outra. Não. Eu quero que você entenda que dentro, por exemplo, desse pensamento, você tem que lidar com coisas difíceis que vão durar toda a sua vida. Por exemplo, tem o medo da morte. Isso é um pensamento seu ou um pensamento do coletivo? De onde vem esse pensamento do medo da morte? Porque não acordamos todos os dias, eu vou morrer hoje, ou depois da morte é assim, e as pessoas vivem com esse pensamento, e tem muita gente que tem esse pensamento do medo da morte, que vivem em prol desse pensamento, e ele faz parte do coletivo, ele não é pessoal. Por exemplo, a partir dele se criou uma religião, o kardecismo, em que tudo está embasado na morte, e que criam um mundo utópico no pós-morte, idêntico a esse. Isso é criacionismo, isso é crendice, isso por pessoas que criam. Então, pare de pensar e viver como o rebanho, com a manada, como vegano. Você já consegue entender e ver além. E não fique preso a religiões, não fique preso a crendices, não fique preso ao que a manada constrói como uma utopia, porque você já percebeu que por trás dessa utopia sempre existe o seu lado oculto, sempre existe algo sombrio por trás. E religiões como o kardecismo, como a igreja evangélica, como a igreja católica, são criadas para tentar resolver e dar resposta sobre a morte, que é um pensamento coletivo. As pessoas que, por exemplo, você quer trabalhar a morte, entender a morte, vai ler, estudar filosofia, e você vai perceber no estoicismo que coisas básicas, como Marco Aurélio fala, não importa se depois da morte Deus exista, se exista alguma coisa, ou se não exista nada, não importa, eu tenho que ser ético, verdadeiro e real. Agora eu tenho que ser uma pessoa íntegra e de um caráter ilibado agora. E as pessoas moldam toda essa religiosidade a construir um caráter, a moldar a vida das pessoas, e esse pensamento coletivo que uns criam, querem moldar uma sociedade a todo mundo. Quando você se percebe nos vídeos que trarei sobre a solidão, sobre o existencialismo,
essa questão em que o vegano se debate muito, e que você vai se construir, e o seu pensamento, porque você vê além, você tem que se reconstruir, como Sartre sempre nos diz, nos ensina, a vida é um processo de reconstrução, como você vê além e depois, pare de seguir a manada, pare de olhar para o pensamento coletivo, fixe no seu pensamento, quer entender a morte? Conheça, estude e deixe para a morte, para pensar nela sempre no dia de amanhã, como para nós estoicos, ou pensadores estoicos, porque é a filosofia prática, o dia de amanhã é de amanhã, ele não faz parte. Eu tenho que viver o dia a dia, eu tenho que viver hoje, o hoje. Então, se eu vou pensar na morte no dia de amanhã, nunca vou pensar na morte, deixe que ela venha naturalmente, não importa se Deus existe, se não existe, não importa nada. Então, não procure respostas para pensamentos do coletivo dentro da própria criacionice, da crendice e do que essa sociedade supostamente utópica criou como religiões. Viva o seu dia a dia como se fosse único, tá bom? E vamos ao terceiro, ok? E o terceiro é, nada me pertence. Eu nasci nu e nu vou voltar, nada me pertence. Essa é a terceira lição em que o estoicismo, em que Epiteto nos ensina para termos uma vida inteligente, saudável, racional, nada nos pertence. E as pessoas brigam e correm tanto e vivem tanto por algo que não vão levar. O que você vai levar é o que você viveu. Então, ser minimalista, eu hoje vivo uma vida minimalista, quanto menos melhor, não é esse? Até esse pensamento do coletivo é importante para que você se encontre nessa racionalidade que é o veganismo. O veganismo é ver além. Então, nesta questão distópica da nossa psicóloga, você entrou numa região, numa senda em que vê o que as outras pessoas não veem e que tem que entender que neste mundo, para viver o resto da vida, você tem que perceber e aceitar que nada lhe pertence. Nada lhe pertence. Nada lhe pertence. O seu corpo, a natureza o deu para usá-lo. A única coisa que te pertence é algo que os indianos chamam de purusha, que é a consciência, que em outros vídeos eu te ensino como se constrói essa expansão da consciência, porque como vegano você consegue ver além, e a única coisa que vê além da utopia, além do racional, é a consciência. Nosso corpo é dividido em 7 corpos: mente, intelecto, consciência, corpo etérico, corpo físico e alma. E eu quero que você entenda que essa consciência, ela está intimamente ligada à alma. Sobre a alma, veja minhas outras playlists, porque é um tema que a filosofia travou e construiu por séculos, e muitas vezes as pessoas hoje não conseguem ter e ver, porque a filosofia é isso, é você ver e estudar e buscar algo que as pessoas do senso comum não estão atrás, porque essas pessoas estão atrás de uma única coisa: sobreviver. E para isso, elas têm um carro, têm uma casa, esse carro faz parte dela, esse carro está no poder dela, essa casa está no poder, quando na primeira lição você viu que não está. E essa terceira lição, em que nada lhe pertence, é isso. Ela se conecta com a primeira. Se você entender que tudo que está sobre a sua posse, você tem uso e fruto, e que não lhe pertence, em que você tem o prazer de usar porque a natureza lhe fornece, você vai ter uma vida saudável. É uma lição de vida que você vai carregar para a vida toda. Não existe o dia de amanhã, e o que existe hoje é para que eu possa usar e abusar, assim, não vulgarmente, mas usar em prol de uma vida mais sadia, mais satisfatória. E essa ideia minimalista é você viver o dia de hoje com muita simplicidade e em paz. Não existe nada mais importante do que a paz, porque quando vivemos o dia de amanhã não temos paz. As pessoas correm para a academia
e já olhando no relógio porque tem tal compromisso, olhando no celular, conversando com alguém, ela não está naquele local. O corpo dela está, a consciência dela está perdida e a mente está flutuando e buscando solução para tanta coisa, e ela vive sempre no futuro. Então, esta lição é para que você, que nada lhe pertence, e que você entenda que você tem que, como é a continuação da segunda, viva o momento, viva o agora. Essa lição é muito importante. Está sofrendo, está sentindo a dor dos animais por conta dessa distopia que você vê além dos outros, das pessoas normais. Isso tecnicamente, cientificamente é provado hoje. Essa ideia da distopia. E este é o quarto livro, é o quarto vídeo, e no primeiro está a introdução mais ampla sobre essa questão da distopia e a relação dela com a consciência, com a purusha. Assista, ok? Então, vamos para a quarta, entendeu? Que você tem que viver o dia de hoje como se fosse único e como se nada lhe pertencesse, como fosse exclusivamente para que você o tenha como uso, como soluções dos problemas imediatos. Vamos ao quarto? A ideia desse quarto é que todos nos construímos, como Sartre diz, usando a prática. Temos que ser práticos, temos que entrar em debates onde podemos, no mínimo, empatar se não conseguimos vencer. O grande mal das pessoas é que as pessoas não se conhecem. Você sendo vegano, ainda assim, você falta muito para se conhecer. Não é só se construir, como Sartre fala, mas se conhecer. E as pessoas não se conhecem. Tem a ideia do Dunning-Kruger, o efeito Dunning-Kruger, é que as pessoas acreditam que são mais do que não são. Elas acreditam que tem um potencial que realmente não existe nelas. Por exemplo, como você vai discutir com um religioso que passou a vida toda decorando a Bíblia e você vai com argumentos infantis, rasos, como, mas Jesus amava toda criatura, ele diz isso na Bíblia. Não discuta, conheça a ti mesmo. Você tem que conhecer os seus limites e o seu potencial. Isso é muito importante nessa jornada para o resto da sua vida. E você vai ter muita discussão com religiosos. Discussão, eu falo na questão, pode ser mais ríspidas, mas podem ser mais amigáveis. E você tem que ter conhecimento de causa. Conheça meus livros. Por exemplo, eu tenho um livro que ensina para você que toda a ceia que Jesus é construído como um carnívoro para a sua comunidade é uma grande armação da igreja, é uma grande construção teológica. E se você ler o livro, aí sim você pode com qualidade debater e vencer, porque esse quarto passo é isso: conheça seus limites, conheça até onde você tem poder, conheça até onde a sua mente tem qualificação e qual o poder dela para lidar com eventos do dia a dia, com eventos da vida, um debate com o religioso. Se for questões religiosas, procure no meu blog, nos meus vídeos, você vai encontrar, você vai se construir, como Sartre diz, uma pessoa qualificada. Isso é muito importante, mesmo que vivendo o dia a dia, como as outras lições, essa que Epiteto nos transmite, ela é super importante. Tenhamos qualificações, conheçamos a natureza, conhecendo as leis do universo, conhecendo filosofia. Como ele é filósofo, ele joga tudo para o lado da filosofia, mas se você entender que a mãe da matemática é a filosofia, a mãe da jurisprudência, das leis da justiça é a filosofia, porque todo advogado e todo juiz de boa qualidade estudam mitos, como Édipo Rei. Todo matemático, no final das contas, ele entende que até certo ponto ele só juntava números e o ápice e a utopia da matemática é a filosofia, o pensamento, as teses da física teórica, da física quântica, elas se baseiam em filosofia. Não podemos ver o que tem dentro de um átomo, são cálculos e equações formadas com base em matemática, e essas teorias são sedimentadas e fortalecidas com filosofia. Einstein
estudou a filosofia indiana, ele conheceu a questão do átomo na literatura védica. Então, se prepare conhecendo, identificando os seus pensamentos, construindo dentro, falei de 7 corpos, um é o do intelecto, e esse corpo tem que ser construído, ele tem que ser aprimorado com base em estudos, em desgastes de leitura, uma mente sadia, uma mente e um pensamento em que você vai saber identificar o que é seu, o que é de outro, e pegar a ideia e pensamentos de outros e construir o seu próprio. Eu tenho o meu próprio, eu construo a minha vida com base nos meus pensamentos próprios, eu vejo além, busco conhecimento e construo a minha realidade. E com isso eu consigo ter uma velhice saudável, em paz, e quero que seja o mais longeva possível. Então, dentro desses 4 passos, você entendeu que a filosofia é a resposta para coisas como os sentimentos que eu vou tratar nos vídeos à frente, sobre a solidão, o existencialismo, e para que você possa aprender a se manter quando vê além desse mundo utópico, esse mundo perfeito, essa sociedade construída com religiões, com políticas, e que por trás se esconde uma aberração, algo oculto e malévolo, e algo tão cruel como o uso dos animais, a violência contra os animais, a alma dos animais. Em vídeos aqui eu provo que animais têm alma. Então, foi prazer estar com você. Chegamos às 6h30 da manhã, você acompanhou um pouco do sol nascendo comigo, aqui à beira-mar, e espero para os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.